Bom dia a todos. Bom dia a todos. Com prazer e alegria que nos encontramos aqui mais uma vez. Que todos sejam bem-vindos à nossa casa. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, que sejam bem-vindos, conheçam os nossos trabalhos, que todos aqui possamos encontrar o que nós viemos buscar, né? E muitas vezes encontramos muito além do que aquilo que desejamos e que viemos buscar. Então, antes de iniciarmos os trabalhos, vou passar uns recadinhos da casa, principalmente para aqueles que não conhecem. Nós temos uma série de atividades durante toda a semana, então todos estão convidados a participar. Os amigos também da internet. Então, nós temos hoje a palestra, que começa às 10 horas, hoje domingo. Então, todos os domingos, às 10 horas da manhã, temos a palestra, o plantão de orientação, que começa às 9h30 da manhã. E é dia também da evangelização infantil. Agora, eu acho que as tias já estão de férias, mas a partir do início do ano, as atividades retornam ao normal. Às segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 7h15 da noite, nós temos o plantão de atendimento. E na quarta-feira, às 1h15 da tarde. E como eu já disse, os domingos, às 9h30 da manhã. As tias da evangelização estão chegando, então tem sim. As palestras, nós temos todos os dias, né, com exceção das sextas-feiras. Então, tem na segunda noite, na terça noite, na quinta noite, no sábado à tarde e no domingo de manhã. Nós temos um trabalho de assistência social. Todo segundo sábado de cada mês é distribuído 30 cestas básicas a famílias carentes cadastradas. Se as pessoas quiserem participar e colaborar, poderão participar trazendo 1 quilo de alimento não perecível, leite em pó, café, açúcar, arroz, feijão. E também, se quiser participar dos trabalhos, é só vir aqui aos sábados, segundo sábado do mês, às 9h, 9h30 da manhã. E a cada 15 dias aos sábados, após a palestra é às 17h15. Nós temos um trabalho também de distribuição de café, leite, sucos, sanduíches e bolachas para os desabrigados, moradores de rua. Também quem quiser colaborar e participar estão convidados. É só falar conosco depois da palestra. Vou fazer um convite. Amanhã, segunda-feira, dia 22 de dezembro, nós estaremos comemorando os 10 anos da existência da casa. Então, nós vamos fazer uma festinha de comemoração. É segunda-feira, às 20 horas. Nós teremos uma apresentação de um tenor, chamado Alan Vilches. E no final vai ter um bolinho para comemorarmos os 10 anos. Então vai ser um evento agradável, de confraternização. Todos estão convidados. Gostaríamos que comparecessem. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos nos preparando para iniciar a nossa reunião de hoje. Procurando cada um do seu modo, mas vamos procurando entrar em sintonia com este ambiente que nos encontramos, procurando deixar de lado os pensamentos, as preocupações, os problemas. Vamos deixar lá do lado de fora, para que possamos aqui, nesse momento, estarmos totalmente presentes, com o coração, com a mente abertos, receptivos, para podermos realmente receber
tudo aquilo de bom, de produtivo, que podemos encontrar. As energias renovadoras que os nossos amigos espirituais, que já de algum tempo preparam, trazem a este ambiente, para que possamos recolher e renovar. Que possamos também estar receptivos ao conhecimento, às reflexões, às novas ideias, aquelas que muitas vezes nunca passaram pela nossa cabeça. Vamos nos abrir para substituir, trocar o conhecimento antigo pelo novo que a nossa querida doutrina espírita vem nos trazer. As ideias de renovação e de transformação interior. E também receptivos ainda para encontrarmos o conforto, o apoio, o amparo de que tanto necessitamos, que viemos buscar e que aqui podemos encontrar. Então é neste clima, nesse ambiente, cheio de muita paz, harmonia, espírito de fraternidade e solidariedade, que aqui nos encontramos, pedindo ao Mestre que nos abençoe mais uma manhã, que abençoe ao palestrante, que ele possa nos trazer mais conhecimento, mais informações, e que daqui possamos sair muito melhores do que no momento que chegamos. Que assim seja. O tema de hoje é do livro No Rumo da Felicidade, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o tema tem a ver aí com o momento que a gente está vivendo, que se chama Suave Magia do Natal. Então o Mauro vai apresentar para a gente. Obrigado. Bom dia. Bom dia, né? Que seja um grande e maravilhoso dia, que nos traga, né, esta magia que contagia a todos nós, nesse momento onde os corações realmente batem mais forte, mais intenso, existe um clima no ar, existe uma perspectiva de boas novas, enfim, uma série de fatores que leva a humanidade na busca do entendimento desta passagem, deste ritual, deste momento onde culminamos com o nascimento do Cristo. Antes de entrarmos no livro de Divaldo, né, que vai nos esclarecer algumas coisas, peço a licença e tomo a liberdade para buscar num dos evangelistas, desta feita em Lucas, né, o seguinte trecho, onde ele diz o seguinte: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-lhe numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou, de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então nós temos nesse introito do livro de Lucas, onde
traz uma figura poética que ao longo das nossas existências, ao longo dos nossos anos, ao longo do nosso aprendizado, caminhando e entendendo o significado da vida, do nascimento, do nosso próprio nascimento, e por que não dizer do nascimento de Jesus, nós olhamos em volta e em torno, né, e temos aquela imagem que hoje é conhecida como presépio. Depois podemos até falar a respeito sobre de onde surgiu tudo isso, mas esta imagem onde Maria, José e o menino estão, né, acolhidos num pequeno espaço, num espaço humilde, num espaço relegado a eles, que era o que eles podiam ter naquele momento. Mas, antes de entrarmos nesse significado, vamos entender o seguinte. Divaldo, junto com Joana, nos esclarece, nos dá um preâmbulo de como foi a preparação deste momento. Meus queridos, se hoje nós colocamos duas letrinhas, 2008, estamos já na porta de 2009, DC, depois de Cristo. Então teve um AC, antes de Cristo. Então podemos perguntar, quanto tempo existe a humanidade? Não dá para saber. Alguns dizem 5.786 anos, que são os hebreus, outros dizem mais, outros dizem menos. Nós não podemos, não temos uma conta precisa e exata a respeito disso. Até o surgimento dessa nova nomenclatura, AC e DC, deu-se basicamente depois de 300 anos que as coisas começaram a ser classificadas. Então, a gente fica meio assim, com o pé atrás a respeito de alguns números que são nos apresentados. Mas o que importa é que houve um antes, houve um depois. E a pessoa que foi esta grande diferencial antes e depois, que é Cristo Jesus, que traz a nós uma mensagem de amor, uma mensagem de paz. Mas, se nós, hoje, caminhamos e palmilhamos sobre a doutrina dos Espíritos, essa doutrina que nos esclarece, que traz a luz, que traz o Espírito que vivifica e tira a letra que mata, que nos esclarece dizendo que o que importa é uma fé raciocinada, que saia de dentro de nós, não uma fé imposta de fora para dentro, mas sim uma fé interna, de dentro para fora. E esta fé nos traz alguns ensinamentos, essa crença nos traz alguns ensinamentos, algumas certezas. Se Jesus é o emissário de Deus, é o nosso irmão maior, se é aquele que veio nos ensinar o caminho, falando a verdade, nos dando a vida, essa criatura teve um diferencial. Não esse diferencial que é relatado também no livro dos livros, dizendo dos seus prodígios, dos seus milagres, das suas coisas mirabolantes, mas sim o diferencial de amor, de bondade, de caridade. E esse diferencial veio ser acolhido no seio de um grupo, de uma sociedade que estava preparada para aquele momento. E, ao mesmo tempo, a gente pode parar e pensar, puxa vida, por que será que Jesus esteve conosco há tanto tempo atrás? Por que não esperou eu nascer para estar junto comigo, Ou então, por que foi naquele momento? Já pararam para perguntar por que teve que ser naquele exato instante? Esta é a mensagem que Divaldo veio nos trazer, com a suave magia do Natal. Então, naqueles tempos idos, antes até da preparação do povo judeu, esta comunidade, passou por sérias desavenças, por sérias problemáticas. E eles sempre, olha que engraçado, eles sempre estiveram cerceados da sua liberdade. Era um povo nômade, era um povo perseguido, era um povo que ficou muito tempo sob o jugo de alguém, ou babilônicos, ou egípcios, ou mesopotâmios, ou romanos.
Então, era um povo que tinha uma característica de ser escravo, mediante fatores A, B e C, que não vamos aqui dizer que no tempo é curto. Mas, o que nós podemos entender é que foi um povo que estava trabalhando, que estava começando a palmilhar um caminho. E, ao mesmo tempo, aqueles que eram seus governantes tinham também determinadas missões, determinadas metas. Eis que, ao passar do tempo, esse povo saiu do jugo dos egípcios, passou 40 anos no deserto, aportou na terra chamada Terra Prometida, se dividiu, se facelou, olha como essas raízes são interessantes de perceber. E ao longo dessa existência foi construindo algumas tribos, algumas ideias, algumas coisas, houve cisões, junções, uma série de fatores, e no decorrer disso tudo, eis que vem o Império Romano, com uma grande, nobre e bela missão de levar a democracia, de levar os ensinamentos de união, de família, de saneamento básico, de democracia, uma série de coisas, só que o governo, que a instituição romana leva a guerra, leva a força, leva a opressão, leva o poder. Então, também tem os seus prós, os seus contras. E nesse momento, o que acontece? Divaldo aqui nos esclarece, junto com Joana, o seguinte: nos dias de dominação romana, porém, as paisagens morais eram sombrias, em razão da corrupção que se tornara uma doença incurável, levando as criaturas a situações morais deploráveis. E no meio desta balbúrdia toda, temos os opressores, os oprimidos. Dentro dos próprios oprimidos tinham aqueles que eram opressores dos oprimidos, ou seja, o mundo estava em um caos moral, um caos onde não se tinha uma luz, um caos onde faltava a paz. As pessoas viviam em guerras, um querendo disputar ganhar o território do outro, um querendo disputar ganhar, quanto mais servos eu tenho, mais poderoso eu sou, e por aí vai. Então, havia certos lampejos de bondade, porque entre os judeus a fraternidade é algo que nós não podemos discutir. Até os dias de hoje, se nós encontrarmos ou conhecermos ou trabalharmos com alguns desse grupo, percebemos como eles são fraternos entre si. Eu ajudo o meu irmão, você me ajuda, mas entre eles são fraternos. Isso é uma coisa bacana. E, de contrapartida, do lado de ambições desmedidas de muitos e de outro fanatismo religioso ímpar, geravam comportamentos agressivos e infelizes, que produziam calamitosas situações nas criaturas desequipadas de valores éticos que se libertavam da ganga da escravidão. Então, quando o escravo conseguia sua liberdade, o escravo judeu conhecia sua liberdade, uma liberdade que lhe dava poder sobre os outros escravos, vocês imaginem a falta de ética que tinha. Não tinha quem se espelhar. Quem era o modelo para eles? Não havia um modelo. Não havia, porque eu tinha César, ou qual César que fosse, não me lembro, foram tantos Césares que eu não me lembro qual era nessa situação, em que ele era o governador, ele era o poder. Então, como que eu vou me espelhar numa outra criatura que não seja ele? E ele tinha o jugo forte, a mão pesada. Aí eu tenho o Deus dos israelitas, o Deus vingativo, um Deus de mão pesada também, que se confrontava. E eu não podia confrontar contra o Deus romano, porque ele tinha o poder da espada e eu tinha o poder da fé apenas. Então, vejam essa situação. E no meio dessa situação toda, no meio do caos, no meio da desordem, Jesus, o Criador, o governador desse planeta, que aqui mais tarde a gente vai ler um trechinho daqui, percebe o seguinte: que os seus filhos queridos, os seus irmãos amados, aqueles com quem ele deu a possibilidade de povoar a terra, estavam perdidos, estavam sem rumo, estavam sem o norte. Eis que começa a preparar o terreno, vamos dizer assim, começa a preparar as situações.
Então, num determinado período da história, assume o poder um outro governante romano, onde se tem um pouco mais de calmaria, porque Roma já tinha conquistado tudo o mundo que eles conheciam naquela época, então não tinha muito porquê lutar pela espada, só manter a ordem nos devidos momentos. Da mesma maneira, as criaturas que governavam o lado espiritual, né, os fariseus, os zelotes, os saduceus, todos aqueles que tinham o poder religioso na mão, por determinadas regalias que o governo romano lhe oferecia, também estavam mais tranquilos, mais serenos. E o povo, em comparação, também continuavam a se multiplicar e já que não apanhavam tanto, também a coisa estava um pouco mais tranquila. E foi neste ambiente de tranquilidade que vem, então, Maria, né, a jovem Maria, né, com seus 14, 13 anos, que conhece José, né, um viúvo, né, um senhor, já um homem formado, e desta união de homem e mulher, José e Maria, estavam preparando, né, para a vinda desse que nós falamos, que Lucas muito bem colocou, do Cristo Senhor, onde os anjos clamam, né, a paz, vou reler para vocês, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então era um sinal de que a paz estava nascendo na terra, que a boa vontade para o coração dos homens estava propiciando este momento. E Jesus, então, nasce para trazer para nós qual é o caminho que temos que seguir para que esta boa vontade, para que esta paz reine neste local que é onde nós habitamos, o planeta Terra. A singeleza do seu berço na noite estrelada e silenciosa foi acompanhada por uma suave melodia de amor que se espargia por desde então toda a terra e jamais desaparecerá dos ouvidos do mundo. Olha que interessante, né? Então, naquele exato momento, naquela noite, estava calma, serena, tranquila. Tínhamos lá a imagem, então a imagem que nos é passada pelos evangelistas, que nos traz desde das nossas infâncias. Nós temos aquela imagem do casal com o seu filho, envoltos dos animais e alguns pastores. Não tem, a gente fala, o que é Natal? A primeira coisa que eu lembro é desta imagem, né, que se diz hoje presépio. Daquela manjedoura, do lugar humilde. Mas qual é o verdadeiro significado de tudo isso? Qual é a verdadeira intenção de tudo isso? Temos várias explicações, mas talvez a que nos cala fundo ao coração é que o Rei dos Reis, né, o Senhor deste planeta, o governador Jesus, nosso irmão maior, ele pede para nascer nos nossos corações, a cada dia, humildemente, sem muita pompa, mas nascer verdadeiramente. Eu tenho então desprender-me do orgulho, desprender-me da vaidade, da arrogância, do poder, desprender-me de tudo aquilo que está no meu ser e deixar florescer em minha alma a bondade de Jesus, a simplicidade do Mestre, o amor que movimenta o mundo. Este movimento
que hoje é a palavra do momento, né? Nós estamos em pleno movimento, eu tenho que ir para lá, para cá, a internet, os celulares, o GPS, nós vivemos em movimento, a indústria vem e nos oferece artigos em movimento, né? Então eu tenho o meu kit de primeiros socorros, entre aspas, que seria uma garrafinha d'água, uma barrinha de cereal, um saquinho de amendoim, algumas coisas. Isso é minha alimentação, uma frutinha, produtos descartáveis, porque eu estou em movimento, eu vou de um lado para o outro, eu vou do trabalho para a escola, da escola para pegar os filhos, enfim, eu estou em movimento. E este movimento, muitas vezes, me impede de parar, de olhar para um espelho e enxergar naquele espelho quem? Quem sou? Hoje, no suplemento Folha de São Paulo, na revista da Folha, tem exatamente uma matéria que fala sobre isso. Parar. Temos que parar. Né? Então, depois vocês dão uma lidinha lá, porque tem umas coisas interessantes. E, ao mesmo tempo, isso nos reflete, nos dá essa possibilidade de, será que eu posso parar? Será que eu tenho que parar nessa agitação do dia a dia? Ah, mas se eu parar, vem o outro e passa como um rolo compressor por cima de mim. Assim dizem os grandes livros de autoajuda e aquelas outras coisas da busca pelo seu sucesso, né? E o que é sucesso? Que sucesso eu almejo? Todos nós temos que realmente buscar, trabalhar, aprimorar os nossos conhecimentos para crescermos e sermos alguém na vida, disputarmos esse mercado competitivo. É ótimo. Mas eu posso fazer tudo isso com amor, com respeito, com dedicação. Ah, mas o mundo não é assim. Puxa vida. Por que eu tenho que ser igual a todos? Lá estava Jesus num momento de caos, e ele veio nos trazer, no caos de trevas, ele veio nos trazer a paz e a luz. A gente vai ler daqui a pouquinho também sobre isso. Então, é esta reflexão que o Natal nos traz. Essa suave magia do Natal é para que nós percebamos que, será que apenas no dia 24, às 11h30, 11h45, 11h55, que eu vou parar e refletir sobre as coisas do mundo, sobre o que está acontecendo, sobre o meu irmão que passa fome? Poxa, oxalá o Natal fosse os 364 dias do ano, não apenas um. Né? Que bom seria se nós pudéssemos realmente vivenciar, né, este nascimento, desta manjedoura, dessa simplicidade, porque é uma coisa simples. É tão bom quando nós olhamos para a nossa mesa e vemos a mesa com mais do que o necessário para nós e aqueles que estão em nossa volta. É bom recebermos os amigos, os familiares nesses momentos. Mas tudo isso, se for verdadeiro, se for sincero, se realmente aquele momento é um momento importante para nós. E não simplesmente porque todo mundo faz isso, eu tenho que fazer, não porque todo mundo, puxa, lá vem o meu cunhado, ai meu Deus, que cunhado. Ou então, que tio, que tia, enfim, existem até várias piadas a respeito disso, né, várias imagens folclóricas que nós colocamos, mas no fundo tem um quê de verdade. Poxa vida, se eu abro a minha porta para receber as pessoas, eu tenho que abrir meu coração também. E tenho que aceitá-la do jeito que ela é. Ah, mas eu não vou com a cara... Não importa. Façamos nós o que nos lhe cabe. E aos outros, conforme a sua própria vontade. Então, sejamos os primeiros a abrir as portas e o coração. Sejamos os primeiros a cumprimentar e a dar o Feliz Natal. E que seja um Feliz Natal verdadeiramente feliz. Uma semana após, né, o Natal, nos dias de hoje, nós comemoramos a passagem do ano, que também tem todo outro significado, que não vamos aqui conversar a respeito sobre isso. Mas, esta passagem de ano, onde eu, envolto de um sentimento de esperança, de paz, de alegria, de entusiasmo, e muitas vezes esse sentimento está embriagado por alguns líquidos que nos deixam um pouquinho fora de uma realidade.
E eu, então, sem conhecer a criatura, vou lá e abraço o vendedor de água de coco no meio da praia e desejo para ele um super, hiper feliz ano novo para ele. Nunca mais vou conhecê-lo. Nunca mais vou cruzar com ele. Veja que interessante. Então, movido por um sentimento de esperança, movido por um sentimento até alucinógeno, eu me abro e cumprimento uma criatura que nunca vi na minha vida. Falo por mim, não falo por vocês não, tá? Estou falando de um exemplo próprio. Onde, de repente, passou-se o dia seguinte e eu volto a fechar o cerro. Não está tudo errado, essa praia está poluída, muita gente, isso aqui, reclama da falta d'água, enfim. Gente, menos de 24 horas eu era do alfa e fui para o ômega. Sejamos uma constante os 365 dias do ano. Mas vamos mudar, esta é a mensagem, vamos mudar, deixar que Cristo nasce em nós, todo momento, a todo instante, a toda oportunidade. Vivendo a sublime experiência do amor, Jesus desenhou nos painéis espirituais da humanidade a incomparável diretriz de segurança para a felicidade, ensinando que somente através dos sentimentos de misericórdia, de bondade, de abnegação, a criatura atinge a meta para a qual se encontra na terra. Sentimentos de misericórdia, bondade, abnegação, amor. Então, é bonito nós nos confraternizarmos. Vamos ter nossa confraternização, né, nesta segunda-feira, dia 22. Teremos a confraternização com os nossos familiares na noite do dia 24. Viveremos um momento de êxtase na passagem do ano, como todos os anos façamos. Mas vamos ter esta alegria, ter esta ânsia de realmente viver os outros dias. É engraçado, né? Quando a gente falou a respeito desse movimento, se a gente parar, outro dia atrás eu estava comprando presente de Natal do ano passado. E já é Natal de novo. Alguns brincam, eu ainda estou pagando o presente do último Natal, né? Mas tudo bem. Mas veja o seguinte, esta velocidade que a gente tende, não sei se melhorar ou a piorar, mas tende a ir mais rápido a cada dia que passa. Nós que já estamos mais maduros, nós não vemos as transformações muito violentas nos nossos próprios corpos, porque nós praticamos algumas coisas, tentamos brigar contra esta inexorável vida que nos leva à maturidade e a uma velhice. Mas quando a gente olha para uma criança que acabou de nascer, daí eu viro aqui, vou fazer alguma coisa, e viro para o lado, ela já está quase que maior do que eu, nós percebemos o tempo. E o que eu fiz de bom nesse tempo, nesse período? Nessa curta existência terrena. Mas Niemeyer fez 101 anos. Ok. Será que eu quero viver 101 anos também? Se eu tenho mais 40, 50 anos pela frente, o que eu vou fazer com isso? A mesmice que eu fiz até agora? Então não é bom. Vou me transformar, quero mudar, quero fazer 1000 coisas. Ok. No passado, um provérbio, não me lembro se era árabe ou chinês, diz o seguinte, que para uma vida valer a pena, o homem tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Hoje eu tenho que ter um blog, uma página, um e-mail e uma página da internet. Então, a que ponto nós chegamos? Esse movimento, dessa inclusão, eu tenho que participar, tenho que viver, tenho que correr, tenho que ser alguém. Tudo bem. Mas nós temos que ser primeiramente o quê? Irmãos. Filhos de Deus que somos. Buscar esse significado do Natal. Sua mensagem toda tecida de sabedoria, ternura e paz tornou-se o clímax da conquista do pensamento histórico. E um dia resplandecerá soberana entre os seres humanos.
Deste modo, sempre que as alucinações humanas desdobrarem em crimes e violência, em desmando e destruição, paira acima das sombras dominadoras a claridade sublime do seu berço, anunciando sua chegada à terra, e na inesquecível e suave noite seja o seu Natal. Então, é nesse momento que eu convido a todos, né, a refletir. Muitas vezes, em alguns lares, se preocupam mais com a distribuição de presentes materiais, se preocupam muito mais se está salgada o pernil ou se a maionese desandou, do que como vai você? O que eu fiz de bem para você neste ano? Me perdoe, eu acertei, eu errei. Seria muito bom se todos nós pudéssemos fazer uma pequena oração naquele momento sublime, festivo, de agradecer ao Pai pela vida que nos deu, pelo alimento que nos comemos. Não é no sentido de piegas, não sei o quê, mas no sentido de fraternidade, realmente, de união, de responsabilidade. Se hoje eu ligo a TV, se eu abro o jornal, se eu olho para a rua e vejo calamidades, problemas, corrupções, mas eu não faço. Ok, parabéns. Mas o que você faz para que isso não aconteça? Será que eu me proponho a ser um diferencial no meu trabalho, na minha vila, na minha rua, no meu condomínio, no meu prédio, onde eu esteja? Será que eu procuro respeitar as pessoas, as leis? Será que eu procuro, vamos caminhar para um lado mais ecológico, a não sujar, a não desperdiçar? Ou eu continuo conversando com a minha amiga do lado sobre a novela de ontem com o esguicho a ser ligado? E por aí vai. São essas pequenas coisas que eu tenho que parar. Vamos pegar o exemplo dessa noite de Natal, parar nesta noite e refletir. Uma semana depois tem as promessas, eu vou perder 2 quilos por mês, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de beber, eu vou deixar... São promessas que nós fazemos e que... Será que eu consigo cumprir? Mas as 7 ondinhas eu vou pular, porque tem que pular as 7 ondinhas, ir de branco, usar uma peça íntima de determinada cor para trazer paz, sorte, amor e por aí vai. Vejam como nós nos prendemos em signos e esquecemos os seus significados. Tocado por esta melodia de amor, deixa-te denominar pelos sentimentos de fraternidade e converte os teus sentimentos em uma harpa delicada, espalhando a mensagem de solidariedade a todos os irmãos que se encontram pelo caminho, aguardando uma migalha que seja de misericórdia e de carinho. Homenageando-o, torna-te seu instrumento e amplia os horizontes do bem, que ele iniciará naquela noite inesquecível do Natal. Esta noite que foi clamada, cantada pelos poetas, pelos escritores, pelos historiadores, pelos evangelistas, uma noite de paz, uma noite de paz na terra, uma noite de luzes, Temos até a imagem de uma estrela guia que levou os peregrinos até o local. Uma série de fatores, de signos e significados que nos apontam para uma boa nova. Quais são os signos e significados de hoje que nós buscamos para esta boa nova? Será que ainda fico naquela expectativa de mudança, que surgirá uma luz no infinito nos mostrando o caminho? Ou será que esta luz não é com aquela pessoa que está do meu lado e eu a sigo porque eu a respeito, eu a amo, eu a compreendo? Será que esta luz não está em mim também e que eu a oculto, eu tampo, eu deixo de levar para frente esta luz? Será que é a busca, será que esta eterna
briga que eu tenho para comigo mesmo, nesta briga da felicidade. Eu quero e desejo, vou ser feliz, não importa o que aconteça, chova, faça tal, os caminhos que são desviados. É bonito, mas a felicidade, às vezes, é muito mais simples. Nós somos imediatistas e nós queremos sinais, queremos que algo ou alguém venha e nos mostre. A mesma busca que os reis magos tiveram guiando-se por uma estrela. Eu quero alguém que me guie, que me conduz. E quem que é este guia? É Jesus. Né? Esta luz que brilha no coração de cada um. Jesus que veio realmente para nos aliviar da dor, nos mostrando o significado do amor, nos trazendo um Deus Criador e Pai, nos elegendo ao patamar de irmãos. Puxa vida, num mundo de guerra, destruição, cobiça, ódio, falta de ética, vem uma criatura e nos traz esses ensinamentos. E aí nós encontramos, na minha opinião, um dos que mais conseguiu compreender Jesus, enquanto esteve com ele, o apóstolo menor, no sentido de idade cronológica, o apóstolo que não o abandonou, né, mesmo quando este esteve entre dois ladrões. E João, poeticamente, nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Depois nós vamos para cá. Os quais nasceram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, nem na verdade da carne, nem na vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória que do ungido do Pai, cheio de graça e de verdade. E é interessante quando nós pegamos essas passagens deste livro dos livros e entendemos na poesia de João o amor desta criatura para com o seu mestre. Um amor que saía-se dele. Um amor tão enorme que não o abandonou no momento de dor. Que aos pés da cruz foi o único apóstolo. Por ser uma criança ainda, por ser um adolescente, não tinha medo, como todos os nossos adolescentes hoje não têm medo, vão à frente, em frente dos obstáculos. João também foi desse jeito. E permaneceu fiel ao seu mestre. Amparou aquela que o gerou. Estava lá aos pés da cruz, junto com a mãe de Jesus. E é neste momento que nós entendemos, então, da importância de amar até o fim. Amar um ideal, amar uma causa, amar as pessoas em nossa volta. E a mensagem de Natal, então, nos traz que esta magia que transforma este mundo capitalista que nós vivemos, pelo menos em uma única noite, uma noite de confraternização, uma noite de reflexão, numa noite onde que os corações
se unem para louvar o nascimento de Jesus. Mesmo aquelas criaturas, aquelas nações que não têm o Mestre Jesus como seu guia e líder, mesmo essas reverenciam Jesus pelo seu poder de bondade, pela sua importância na humanidade. E tem como um grande profeta, um grande líder, uma série de outras denominações. E queiramos ou não, foi um divisor de águas. Vide o nosso calendário, 209 depois de Cristo. Então que essa pessoa maravilhosa, nesse irmão maior, nasce a cada dia no coração de vocês, dos seus familiares, dos seus entes queridos. E a nós aqui da Casa do Caminho, Santana, desejamos, do fundo de nossa alma, um Feliz Natal a todos, aos nossos amigos que nos acompanham através deste meio de comunicação eletrônico, que é um instrumento também de divulgação da doutrina. A esses que estão presentes, encarnados, e a esses nossos amigos que estão conosco também desencarnados, que todos possam sentir esta luz de Jesus, esta paz da manjedoura e esta harmonia em nosso coração de eterno. Estamos abertos às perguntas. Então, alguém gostaria de fazer alguma colocação, trocar uma ideia, discordar? Então é o momento agora. É um tema que nos faz pensar bastante, né? Essa semana ainda, o Serginho, palestrante, Sim. se referiu à catástrofe de Santa Catarina. Sim. E como que todo mundo está enviando coisas e ajudando e fazendo, precisou haver uma catástrofe. Se a humanidade toda agisse dessa forma, nós estaríamos erradicando a fome, as doenças, a falta de vestimenta, tudo mais. Então, eu acho que esse é um momento muito importante para a gente pensar sobre as coisas que a gente pode ajudar a mudar. Maravilha. E como tudo nós temos que tirar um ensinamento, como tudo nós temos que ver, né, uma possibilidade de crescimento, quando o brasileiro é um povo hiper, mega solidário, né? Alguém aqui é parente, conhece algum mineiro? Aí se você for numa casa de mineiro e não tomar um cafezinho, você, né, perdeu a amizade. É impressionante esse carinho, essa coisa que eles têm para com os outros. E nós somos assim, né? A pátria do Evangelho, o coração do mundo, assim nos trouxe a mensagem pela mão de Chico Xavier. Então nós percebemos o seguinte: teve a catástrofe. Teve. Né? Não vamos aqui discutir se foi mérito, de merecimento, karma. Não, ocorreu. Ocorreu. Nós, primeiro, vamos ajudar, vamos auxiliar, vamos amparar. Que coisa linda e maravilhosa. Agora, vejam como existem abutres também no meio da carnificina. Né? Uma figura onde tem lá uma carcaça, tem os abutres voando, tem como chama aquela outra ave lá? Urubus também, hienas, aquelas que ficam lá para pegar da carcaça, daquelas coisas, tirar um pouco de vantagem. R$25 uma garrafinha de água. Silos, armazéns e armazéns de alimentos, de roupas sendo usurpados, ou seja, sendo roubados. Pessoas que já, não, essa pessoa não precisa de um tênis, precisa de uma galocha, então eu vou levar o tênis. Uma camisa muito chique para ela, não. Gente, então são fatores que no caos, na bagunça, nas desgraças, nas tragédias, onde está a ética? A ética que nós falamos aqui no texto. Onde está esta ética? Então, será que Jesus precisa nascer todo momento? Sim, mas não fisicamente. Nós precisamos nascer em nós todo momento. Será que eu preciso ter uma catástrofe para poder ser solidário?
Não. A catástrofe, de repente, está do meu lado. Onde meus familiares, meus pais, meus irmãos, meus filhos, não sei, estão desviando do caminho. E eu não faço nada. Ah, ele é ignorante, deixa que ele vá. Não, isso é karma dele. Não, não é. Será que se faz necessário sempre a dor? Por incrível que pareça, nós vivemos num mundo onde a dor ainda ela é importante. Onde a dor nos conduz ao ensinamento. Um exemplo para vocês, deixar para os nossos amigos também que nos acompanham de literatura, tem um livro chamado O Problema do Ser, O Destino da Dor, de Leon Denis. Aqueles que porventura já leram, releem, aqueles que não leem, vão ler, procurar entender o que este contemporâneo de Kardec nos traz, esta imagem, né, da dor presente em nós, o porquê desta dor. Mas o Natal não é uma dor. O Natal é um amor que nasce a cada dia. E que nós realmente sejamos capazes de, a cada dia que passa, deixar a dor para trás e que este amor siga adiante. Obrigado pela colocação. Você estava falando dessa coisa da ocupação das pessoas, as pessoas muito ocupadas. E aí, assim, eu e o mundo inteiro se vê nessa situação, né? Trabalha o dia inteiro e às vezes você quer fazer alguma coisa diferente. E aí, assim, realmente o mundo de hoje exige de você uma série de coisas, né? E aí o trânsito também não colabora, é 1h30 para ir, 1h30 para voltar, e assim por diante, né? Aí eu fico imaginando assim, nesse mundo a gente acaba chegando cansado em casa e não tem tempo mais para fazer nada, né? E aí, assim, esse mundo valoriza muito essa coisa das ocupações, que as pessoas têm que estar ocupadas para serem felizes. Mas como modificar isso, né? Se o próprio mundo em que nós vivemos nos exige que a gente fique ligadão o tempo inteiro, né? Fica aqui, trabalho e não sei o que mais, e as ocupações que seriam mais interessantes seria família, seria lazer. Parece que é proibido fazer isso. Parece que é proibido relaxar. Ou seja, você só vai relaxar quando você se aposentar? Opa! Obrigado. É o seguinte, meu querido. Agora, domingão, né? São 10:11. Nós estamos aqui. Já começamos a nos preocupar em parar. Podia estar em casa fazendo minha macarronada, fazendo chucite de... Então, mas é um começo. Este movimento que às vezes nos deixa parado, porque o trânsito nos impede de ir e vir, você deu muito bem o exemplo aí, né? Mas são nesses instantes que eu agendo, às 10 horas do domingo eu vou praticar alguma coisa, ou em tal hora eu vou fazer o evangelho no lar, ou em tal... Gente, se eu começo a ter esta preocupação, já é ótimo. Oxalá um dia, o meu dia de 24 horas, que eu dedico 1 hora para mim, eu posso dedicar 2, 3, 4. Não vou esperar a aposentadoria, não. Não preciso esperar a aposentadoria. Mesmo porque quem vive de aposentadoria nesse país, né? É complicado, né, meu amigo? Enfim, né? Nós percebemos que as oportunidades imediatistas que este mundo capitalista nos dá, eu tenho que abraçar com unhas e dentes, tenho que ficar lá, lutar, enfim, né? Eu vendo o almoço para comer o jantar, eu mato um leão por dia, todas aquelas ditos populares. Mas é neste momento que eu paro. Eu paro até quando chego cansado em casa, quando estou debaixo de chuveiro. Ou estou numa fila do banco. Ou então quando vou pagar uma conta e sempre acaba aquela bobinazinha de papel. Eu vou trocar para lá. Eu fico, bem na minha vez acabou aquilo. Isso acontece comigo, não sei se acontece com vocês, né? Ou então eu estou na fila do carro, todas as outras andam, menos a minha não anda. Daí eu mudo para cá, que ela para e as outras andam, né? Enfim. Gente,
são nesses detalhes, são esses sinais que a vida nos oferece para a reflexão. Poxa, então em vez de eu jogar uma quantidade negativa de energias no ar, eu posso brincar com essa situação. Se eu sei que, de repente, eu vou encarar uma fila de banco, uma fila de um supermercado, leva um livro para ler. Um artigo, um texto. Eu costumo ler no trânsito. Né? Nunca bati o carro por isso, mas eu costumo ler, e nem também nunca fui multado. Costumo ler no trânsito. Vamos buscar instrumentos que não seja eu mais um. As coisas estão acontecendo aí aos borbotões, né? Energias negativas, violência, caos, como estava acontecendo na época de Jesus. Então, vou ser o diferencial. Vou procurar me acalmar, vou procurar me tolerar algumas coisas, mesmo que essas coisas vão contra o que eu estou pregando, mas eu vou refletir. Vou buscar instrumentos para essa reflexão. Não é fácil. Não é fácil. Mas é que está o gosto da vida. Por que eu serei apenas mais um a seguir naquele time? Naquela atuada lá? Se está todo mundo cortando, eu vou cortar também as faixas. Se está todo mundo parado... Gente, sejamos diferentes. Façamos de nós sinais. Por que o outro está aqui, não está reclamando que a fila não anda, não está reclamando que o caixa está mole, que o cara da repartição não me atende, que não sei o quê. Então, gente, vamos buscar o autocontrole. Acho que a grande promessa do ano que vem é o autocontrole. Alguém mais? Não dá mais tempo. Então, meus queridos, do fundo de nossa alma, a gente pede para que o Pai, o Criador, o Deus maior, realmente, né, possa espargir sobre nós a sua mão de doçura, a sua mão de amor. E que na figura de Jesus, nosso irmão, aquele que chegou primeiro, não é o maior, né, nem nós somos menores, apenas ele chegou antes. E por este amor, ele nos traz os ensinamentos. E nessa figura serena e bela de Jesus, que nasce simplesmente, nasce naturalmente, nasce humildemente, que possa sermos natural, simples e humildes a cada dia. Sejamos felizes. Então vamos agora nesse momento dirigir os nossos sentimentos, as nossas melhores intenções aos nossos irmãos desse nosso planeta, a todos os moradores desse nosso planeta, que, como o Mestre nos ensinou, são os nossos irmãos. Irmãos que convivemos, irmãos que conhecemos, e aqueles milhares infinitos de irmãos que nós não conhecemos, mas que sabemos que habitam junto conosco esse nosso imenso planeta, que estão juntos de nós nessa caminhada evolutiva, crescendo, aprendendo, sofrendo, como nós, mas caminhando para a evolução. Então hoje, vamos com essa imagem que foi tanto falada do Mestre, nosso maior exemplo de amor, bondade, humildade. Vamos nos deixar envolver pela imagem desse irmão e mestre. Que toda essa sua energia maravilhosa
tome conta do nosso ser a ponto de expandirmos a sua luz divina, maravilhosa, levando a todos os seres do nosso planeta. Que cada um possa, de uma forma ou de outra, num momento ou noutro, se sentir invadido por essa luz divina, maravilhosa, do amor. Que todos possam receber esse amor onde estiverem, no momento que mais necessitarem. Que possamos expandir esse amor por toda a nossa volta, nos nossos lares, no nosso trabalho, na rua, a todos os cantinhos desse nosso planeta. O amor do Mestre possa chegar a todos. Que assim seja. Eu vou terminar nossa palestra um finalzinho desse texto que eu li um pouquinho antes, que me emocionou muito. Então eu vou ler mais uma vez, um pouquinho mais devagar. Eu achei muito bonito. Então nós vamos encerrar. A singeleza do seu berço, na noite estrelada e silenciosa, foi acompanhada por uma suave melodia de amor, que espraiaria desde então por toda a terra e jamais desapareceria dos ouvidos do mundo. Vivendo a sublime experiência do amor, Jesus desenhou, nos painéis espirituais da humanidade, a incomparável diretriz de segurança para a felicidade, ensinando que somente através dos sentimentos de misericórdia, de bondade e de abnegação, a criatura atinge a meta para a qual se encontra na Terra. A sua mensagem, toda tecida de sabedoria, ternura e paz, tornou-se o clímax das conquistas do pensamento histórico e um dia resplandecerá soberana entre os seres humanos. Desse modo, sempre que as alucinações humanas desbordam em crimes e violências, em desmandos e destruição, paira, acima das sombras dominadoras, a claridade sublime do seu berço, anunciando a sua chegada à terra, na inesquecível e suave noite do seu Natal. Tocado por essa melodia de amor, deixa-te dominar pelos sentimentos de fraternidade e converte os teus sentimentos em harpa delicada, espalhando a mensagem de solidariedade a todos os irmãos que se encontram pelo caminho, aguardando uma migalha que seja de misericórdia e de carinho. Homenageando-o, torna-te seu instrumento e amplia os horizontes do bem que ele iniciara naquela noite inesquecível de Natal. Muita paz a todos.